Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com assunto quente. Nos últimos tempos, o mundo assistiu a um avanço gigantesco de movimentos extremistas, muitas vezes de cunho neonazista, que acabou gerando inúmeras acusações de muitas pessoas sobre esse mal. Mas ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, muita gente começou a falar que o nazismo, mais do que partidos ou grupos de extrema direita, eram grupos de esquerda. Mas será que isso está certo? Hoje nós iremos analisar a questão do conceito político e definir de uma vez por todas se o nazismo é de direita ou de esquerda. Antes da gente seguir com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. O nazismo é uma ideologia que nasce na década de 1920, de fato na Alemanha, embora ela tenha raízes em tradições que misturam com o chamado Volkisch, que é a questão folclórica alemã, que adora celebrar a questão cultural ligada à terra, mitologia, roupas, costumes, etc. Assim como também com um forte romantismo que apelava para um nacionalismo e uma ideia de que a Alemanha era o melhor país para se viver, ao mesmo tempo que estava inserida em um contexto de forte movimentação colonial, assim como de grande beligerância entre potências europeias, aquilo que a gente chama de neocolonialismo. A palavra nazismo é um jeito de você encurtar a sigla original do partido, que era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Porém, antes de ter esse nome, o partido se chamava Partido dos Trabalhadores Alemães. Isso está muito ligado à ideia de vários partidos e vários grupos políticos que estavam ali na Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial, e muitos deles tinham movimentação política em relação aos trabalhadores, na maioria das vezes de cunho de esquerda. E isso é muito importante porque essa movimentação europeia está também num contexto de Revolução Russa de 1917, está ligado a inúmeras insurgências e insurreições do mundo afora sobre a questão do socialismo, até porque entender por que ele não vai ser mais Partido dos Trabalhadores Alemães, e sim o nacional-socialismo. E isso tem uma ligação muito forte com certas frentes do partido, que Hitler, por exemplo, fazia parte, que vão colocar uma diferenciação entre um socialismo dito marxista e um socialismo num caráter social, quase numa ideia de cooperativa, de pessoas em um grande vilarejo que se ajudavam. E para fortalecer essa separação, a questão do nacional faz toda a diferença. Porque a ideologia nazista, como raiz mais forte, ela se ampara na questão do nacionalismo. A ideia é que é uma coisa alemã, que está ligada a costumes alemães, que quer fortalecer a Alemanha, justo após o Tratado de Versalhes de 1919, que coloca a Alemanha numa posição de forte humilhação em relação às outras potências que venceram a Primeira Guerra Mundial. Você pode ver que por causa desse contextinho a gente já tem uma oposição entre o que é o nazismo e o que é o socialismo de cunho marxista. Quando a gente coloca a questão do socialismo do partido, como eu acabei de dizer, e se tem muito disso, entendam a importância de significar o que é socialismo para eles, que não é apenas uma coisa marxista. Quem fala muito dessas coisas em questão de metodologia historiográfica é o John Pocock e o Quentin Skinner, que fazem parte da escola do contextualismo linguístico. É dever de qualquer historiador entender que certos termos têm sentidos diferentes e que estão relacionados aos seus usos e apropriações daquela época. Dessa maneira, não é porque tem socialismo que no caso é alguma coisa de esquerda ou mesmo marxista, mas tem um caráter profundamente social e uma ideia de grande sociedade. E isso faz muito sentido, até porque se a gente pega a ideia de direita ou esquerda, isso não tem uma definição forte, uma ideologia que organiza tudo, que a gente tem bons referenciais. A questão do contexto importa. Falando dessas definições, eu acho que a gente já pode entrar no mérito do vídeo e falar se o nazismo é de esquerda ou direita. Para isso, a gente vai utilizar a definição de direita e esquerda do Norberto Bobbio, que é um cientista político italiano que vai colocar o paradigma dessas visões mais gerais. Tem muitas falhas, críticas, muita gente acha incompleto num cunho histórico, porém ajuda bastante a gente permear o debate. E para o Bobbio, quando a gente fala de uma ideologia de direita, a gente está falando de pessoas que aceitam a desigualdade. Mais do que defender a liberdade ou o capitalismo, as pessoas de direita elas acabam aceitando que existe uma certa desigualdade no mundo, sendo dessa forma impossível uma igualdade que você force e que seja benéfica para a sociedade.
Os liberais, por exemplo, que têm uma visão direita mais ligada à defesa da liberdade, e muitas vezes no que isso contempla, seja no mercado ou nos costumes, eles vão falar que essa desigualdade é natural, que a gente não pode ter um governo ou uma ferramenta social que force uma certa igualdade, senão a gente vai entrar num buraco muito terrível. E mais do que isso, a gente deveria se preocupar em atacar outras coisas, como a pobreza, a falta de acesso por minorias a certos produtos ou certos sistemas, mas não a desigualdade. Já a esquerda já vai defender um estabelecimento de uma certa igualdade. Ou seja, para uma pessoa que se diz de esquerda, mais do que Estado, comunismo ou outras coisas, você tem uma defesa de uma promoção da igualdade. Uma sociedade boa é uma sociedade cada vez mais igualitária. E não necessariamente uma igualdade perante a lei, mas muitas vezes uma igualdade material. E quando a gente coloca uma extrema-direita ou uma extrema-esquerda, a gente está falando de uma potencialização dessas noções que vão utilizar, na maioria das vezes, de algum aparato repressivo para forçar essas definições e colocar elas de uma maneira quase literal. Quando a gente fala de desigualdade, por exemplo, e a gente coloca a extrema-direita, essa questão da desigualdade fica tão forte que a gente vai ter sociedades construídas para serem divididas. Então a gente vai ter classes, castas, grupos que não podem ter os mesmos direitos e que não podem, inclusive, conviver nas mesmas normas ou mesmas leis. E no caso da extrema esquerda, a gente tem uma formação da igualdade tão forte que a gente vai ter algum aparato que vai forçar uma igualdade e vai manter ali, na maioria das vezes, inclusive violando alguns princípios, como ideias de liberdade. Então, o nazismo, ele entra nessa questão de extrema-direita porque, primeiro, é uma ideologia extremista, ele força uma organização social que tem uma preocupação muito grande em dividir certos grupos, manter um nacionalismo muito forte e utiliza do aparato repressivo do Estado para forçar essa divisão. E no caso do nazismo, essa desigualdade ela não está apenas em méritos sociais, intelectuais ou enfim, ela está ligada à questão racial. Para o nazismo, a maior preocupação de uma sociedade deve ser a pureza de sua raça, que no caso para ali os alemães está a força da raça ariana, uma pseudociência que tem ligação inclusive a essas noções que eu comecei no vídeo, a ideia Volkscht de valorização popular do alemão comum, que tem uma ligação com a sua terra, uma preocupação com a sua pátria. Então essas ideias de você colocar o povo alemão e ligá-lo a um passado místico, como arianos, uma raça superior, que toda a sociedade altamente desenvolvida teve elementos arianos, tudo isso tem uma preocupação racial muito forte. Então a desigualdade aceita pelo Hitler é justamente uma aceitação de que certas raças devem ser eliminadas, outras privilegiadas, e o Estado deve fazer uma grande manutenção dessa ordem. E não só o Estado, até porque a gente tem uma construção cultural que os próprios cidadãos se policiariam e inclusive denunciariam quem não faz parte dessa ordem estabelecida. Dessa maneira, perceba que essa questão da igualdade morre. Então, o princípio da desigualdade que a gente está usando como definição de direita, de uma aceitação, cabe em uma maneira extremista. Muito mais do que falar se tem mais ou menos Estado, mais ou menos capitalismo ou mais ou menos liberdade. E é uma noção do Bob que, por mais que tenha falhas, ela serve muito para explicar porque o nazismo é de extrema direita. E se a gente quer completar ainda mais, por mais que tenha um discurso de Hitler valorizando o Estado, indo contra o capitalismo ou o liberalismo, e isso está em aos montes, desde discurso de Estado, até inclusive no Mein Kampf, que é o livro dele, A Minha Luta, a autobiografia que ele escreve na prisão, mas tem que se entender os conceitos e como Hitler utiliza eles. E dessa maneira, quando ele ataca o liberalismo, o capitalismo e entre outras coisas, não é uma crítica de exploração comunista. Ele considera o liberalismo como uma ideologia desagregadora, que ao você privilegiar o indivíduo e inclusive a sua extensão comercial, que é o livre mercado, você enfraquece a sociedade e transforma as pessoas em consumistas, que não dão valores a coisas tradicionais e que estão vivendo em decadência moral. A mesma coisa vale para o socialismo. Muitas vezes no Mein Kampf, Hitler cita Marx como um judeu e coloca o socialismo como uma ideia justamente judaica. Então, nessas charges, por exemplo, a gente tem a união do elemento racial e o elemento socialista. Então, os judeus marxistas são a causa da destruição da moral de países e, como está acontecendo com a Revolução Russa e no caso ali na União Soviética, são os judeus que estão dominando o poder e escravizando as suas populações. Então, não é só ideologia por ideologia. O elemento racial, para se entender o nazismo, é muito forte, que é inclusive o que o diferencia de outras ideologias extremistas, como o fascismo.
Então perceba que a gente tem de fato no nazismo uma grande preocupação em odiar o liberalismo, o capitalismo, o socialismo, mas a crítica dele é muito ligada à preservação da raça, do nacionalismo, e com isso entra nos parâmetros que a gente está definindo aqui de ser uma ideologia de extrema direita. Um Estado mantendo e uma sociedade mantendo uma ordem desigual, como se fosse algo desejável. Bom, essa foi a minha explicação. A gente tem muitos vídeos aqui no canal sobre o nazismo, falando da ideologia, da forma de governo, de como Hitler chegou ao poder. Então não deixem de ver isso aqui no canal. Tem várias recomendações passando aqui nos cards. E galera, espero que esse vídeo tenha chegado até vocês de bom grado e que vocês peguem essas informações e disseminem o bom conhecimento pela sociedade. Até porque cansa os maus referenciais por causa do tanto que destrói o debate, destrói a luta política e, mais que isso, destrói a nossa sociedade se a gente for se basear em conceitos falsos para fazer construções de políticas públicas. Galera, muito obrigado pela visualização. Vejo vocês semana que vem com mais um Direto do Forno. Até lá!